Do Senhor Jesus, amém? Para os irmãos que me conhecem, eu sou de Recife, Pernambuco, e estou aqui em João Pessoa há 4 anos, desde 2023. E é um prazer, uma alegria para mim poder estar aqui junto com esta comunidade para podermos compartilhar da palavra do Senhor. Não tenho outra coisa senão a palavra do Senhor para compartilhar com os irmãos. E aí eu quero convidar os irmãos para lermos o texto bíblico que está em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20. Mesmo assentado, mas com toda a reverência, eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem de Ramá-Taim, Alfim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. A igreja. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, eu lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E me disse: até quando estarás embriagada? Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas coisas tua serva, filho de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora.
Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz através do exemplo da vida de Ana, especialmente da vida de oração da Tua serva. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, prepare os nossos corações para podermos absorver, entender o quanto é importante perseverar em oração, o quanto é importante estar diante do Senhor, colocando as nossas petições, as nossas necessidades, pois é do Senhor que vem o suprimento da nossa alma e do nosso corpo. Rogamos que o Senhor use o teu servo que vos fala, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Irmãos amados, 8 de março de 2026, Hoje, os irmãos devem ter tomado conhecimento que se comemora o Dia Internacional da Mulher, E o que seria do homem se não tivesse uma mulher do seu lado, Então, a mulher, ela é muito valiosa para todos nós homens e principalmente para o Senhor, Especialmente quando essa mulher, ela se dedica à obra de Deus e também tem a sua vida no altar do Senhor. Esse Dia Internacional da Mulher, a data oficializada pela ONU foi em 1977, simbolizada a luta, a história das mulheres por igualdade salarial, melhores condições de trabalho, direitos políticos e contra o machismo e a violência. Os irmãos sabem que hoje, infelizmente, no nosso país, a violência tem sido muito grande quanto às mulheres, mas Deus é o Deus que guarda as mulheres que Ele servem, que andam nos seus caminhos, Irmãos, quando olhamos para as mulheres da Bíblia, aí nós vemos a diferença, percebemos que elas são retratadas como heroínas da fé, coragem e virtude, essenciais no projeto de Deus e na propagação do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nomes como Ruth, Sara, Débora, Esté, Maria, mãe de Jesus, Priscila e Ana, essas mulheres são exemplos de temor a Deus, sabedoria e força, servindo de inspiração para a atuação feminina na família, na igreja e também na sociedade em que vivemos. Esta noite eu quero compartilhar da palavra de Deus sobre a vida de perseverança e oração de Ana. Diz o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, que levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Orar com amargura de alma significa orar em um estado de sofrimento, raiva, decepção ou ressentimento. Durante nossa vida, muitas vezes nós aqui passamos por experiências que nos marcam ou nos marcaram profundamente. Dentre essas experiências, podemos mencionar
aquelas que trouxeram dor profunda à nossa alma. Nenhum de nós estamos isentos a enfrentar situações adversas na vida. Mas se estivermos apegados ao Senhor, certamente e vamos poder passar por aquela situação de maneira diferente, sendo sustentado pela mão do Senhor. Então, a experiência nos fizeram em algum momento sofrer, quando nós perdemos um ente querido, né? Quando às vezes você está passando por algum problema de saúde, muitas vezes nos leva a passar a enfrentar essa situação. Momentos em que as pessoas que estavam à nossa volta não compreenderam qual intensa era a nossa dor. Experiências que passamos sozinhos, sem termos condições de, por nós mesmos, alterar o curso da vida. Que nós não conseguimos alterar absolutamente nada. Só quem pode mexer com a nossa vida é o Senhor. E o pior, irmãos, é que muitas vezes, em algumas situações, nós olhávamos ao redor e as pessoas à nossa volta também não tinham como nos ajudar. A única saída, a única esperança era erguer os olhos ao céu, clamar a Deus e orar ao Senhor, derramando a nossa alma diante dele. Essa experiência de Ana, essa foi a experiência de Ana, uma mulher israelita, casada com Elcana, que era da tribo de Efraim. Elcana era um bom marido, ele amava a sua esposa, cuidava dela, porém ele não podia ajudá-la em sua dor. Ana era estéril. Para o contexto da época, uma mulher estéril era sinônimo de vergonha. A esterilidade era considerada o maior infortúnio possível para uma mulher do Oriente. Isto era tão forte que Raquel, que era estéril, disse ao seu marido Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Na realidade, irmãos, os homens muitas vezes não podem ajudar, mas Deus pode. O Deus onipotente, o Todo-Poderoso, pode mudar qualquer situação. Amém, irmãos? Quem crê que Deus pode mudar? Pode dizer amém? Amém. Deus pode mudar qualquer situação hoje, aqui e agora. Precisamos colocar diante dele, porque é ele quem muda a história. Irmãos amados, em virtude de sua situação, Ana se coloca diante do Senhor e em meio à sua angústia, ela ora a Deus. A angústia de Ana, por ser estéril, não a levou a blasfemar contra Deus ou murmurar contra o Senhor. Ao contrário, Ana buscou a Deus de todo o seu coração. Para os incrédulos, o sofrimento parece incompatível com o amor de Deus. Na verdade, os incrédulos reclamam, murmuram, questionam e blasfemam. Contudo, na hora da dor, na hora da angústia e do sofrimento, o crente clama a Deus e confia plenamente no Senhor. Ana era impotente para resolver o seu problema, mas ela confiava em Deus. Na realidade, Ana não queria simplesmente ter um filho para se orgulhar dizendo, sou mãe. Mas Ana tinha um comprometimento com Deus. Uma coisa é professar que tem fé em Deus e outra coisa completamente diferente é confiar, entregar e descansar no Senhor. Confie em Deus, Ele está no controle. Se há promessa de Deus para a sua vida, espere que vai chegar. Se Ele prometeu, Ele realiza, Ele cumpre, porque Deus é fiel e cumpre as suas promessas na vida da sua igreja. Ana assim o fez. Deus ouviu a sua oração, ela teve o seu filho e ela dedicou ao Senhor. Na verdade, Ana deu a Deus o que ela tinha de melhor, de mais precioso, o seu filho. Em outras palavras, Deus tem sido bondoso para com as mulheres, dando-lhes a bênção de terem filhos, e elas, por sua vez, devem dedicar a Deus os seus filhos.
Eu tenho certeza que as irmãs que aqui estão devem ter dedicado seus filhos ao Senhor, não é? E é dramático quando uma mulher, ela deseja ter um filho e há algum impedimento. Aí vai ao médico, faz determinados exames, tratamentos, né? Eu posso dizer isso porque eu tenho uma experiência na família. A minha filha, ela não podia ter filho para os homens, mas diante de Deus, o Senhor fez o milagre e ela teve um filho e o menino já está com mais de 1 ano de idade. Amém, irmãos? É o Deus de milagre, Ele faz, é Ele quem faz, nós não podemos nada. A nossa parte é colocar no altar do Senhor e crer pela fé de que no tempo oportuno do Senhor, Ele vai fazer a sua vontade se cumprir em nossas vidas. Irmãos, quantas lições podemos tirar com a vida de oração de Ana? Na verdade, encontramos uma história poderosa de perseverança, esperança e confiança em Deus. Ana, uma mulher do Antigo Testamento, é um exemplo de como a fé em Deus pode transformar nossa vida, mesmo em meio às maiores dificuldades ou adversidades. Ana enfrentou desafios que pareciam impossíveis de superar, mas movida pelo Espírito do Senhor, a colocar toda a sua confiança em Deus, e Deus não a decepcionou. Sua história, relatada no livro de 1 Samuel, nos inspira a confiar em Deus em todas as circunstâncias, independente do que enfrentamos na nossa vida. Então, quantas lições nós podemos extrair da vida de oração desta mulher chamada Ana, já que hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher? Quantas lições podemos extrair? A primeira lição que aprendemos com a vida de oração de Ana é que Ana orou a Deus com fervor e persistência. Ou seja, Ana orava de forma intensa e persistente, buscando ao Senhor a resposta para o seu maior desejo, ter um filho. Eu não sei qual é o seu maior desejo, meu irmão, minha irmã, mas saiba que Ana tinha um desejo de ter um filho. O desejo que você tiver, lance nas mãos do Senhor e saiba que se estiver dentro da vontade soberana dEle, você vai receber para glorificar o nome dEle. Amém? Amém. Irmãos amados, a oração de Ana não foi apenas uma simples petição, mas um clamor profundo de seu coração. Ana nos ensina sobre a importância da oração fervorosa e persistente. Ela tinha um desejo profundo de ser mãe, e isso a levou a clamar ao Senhor com fervor. Eu não sei aqui se os irmãos estão vivendo esses 2 primeiros meses sobre campanha de oração. Lá na Igreja Presbiteriana Memorial, nós estamos já há 2 meses, estamos entrando no 3º, falando sobre avivamento e sobre oração, né? E eu achei conveniente trazer exatamente um pouco a respeito desse assunto, porque nós, como cristãos, não podemos parar de orar, temos que orar sempre. O apóstolo Paulo diz que devemos orar sem cessar. Irmãos, o texto nos diz que Ana, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Na realidade, Ana não desistiu de orar, mesmo quando sua situação parecia sem esperança, ou seja, ela acreditava que somente Deus poderia atender o desejo do seu coração. E a oração de Ana era intensa, era sincera, ela expressou
sua dor e sua esperança diante do Senhor, confiando que Ele a ouviria. Uma lição nos ensina, pode nos ensinar Ana nesta noite, em que ela não desistiu, mesmo quando a situação parecia incontrolável, porque ela era estéril e à luz dos homens ela não teria condições de ter filho. Mas Deus, o Deus de milagre, agiu na vida de Ana, porque ela foi uma mulher persistente na sua oração, nos seus pedidos. Na verdade, devemos lembrar que Deus sempre ouve as orações dos seus filhos e no tempo certo Ele responde. A persistência de Ana em oração é um exemplo para todos nós. Muitas vezes podemos ser tentados a desistir quando nossos pedidos não são atendidos rapidamente, porque nós somos apressados para querer receber logo a resposta de Deus. Mas Ana nos mostra que a perseverança é fundamental, porque Deus é fiel e sabe o que é melhor para nós. Portanto, meus amados irmãos, assim como Ana, devemos levar os nossos pedidos a Deus com fé, persistência e esperança, sabendo que Ele ouve as nossas orações e é capaz de realizar milagres em nossas vidas para o louvor da sua glória. Aleluia. A segunda lição que aprendemos com a vida de oração de Ana é sobre a sua entrega total e total confiança no Senhor. Em sua oração, Ana não fez um voto ao Senhor apenas. Ana fez um voto, mas ela sabia que tinha um comprometimento com o Senhor. Ana fez um voto ao Senhor dizendo que se Ele lhe desse um filho, ela entregaria para servi-lo por todos os dias de sua vida. Feliz é a mãe que coloca diante de Deus, no altar de Deus, os seus filhos. Ainda pequeno, na igreja, vai crescendo na igreja, adolescente, igreja, para que um dia ele não venha se desviar do caminho do Senhor. Porque nós temos visto hoje alguns filhos de crentes aí no mundo, perdidos, precisando de salvação. E Ana entregou o seu filho ao Senhor. E as mulheres da igreja, os homens também, os pais, devem fazer isso sempre. Diz o texto bíblico em 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, Ana fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Essa entrega total ao Senhor nos ensina sobre a confiança e renúncia. Ana não apenas pediu um filho, ela estava disposta a entregá-lo ao Senhor como forma de gratidão e devoção. Isso nos desafia, irmãos, a entregar nossos sonhos e desejos, os nossos filhos, e confiança que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós e para aqueles que o amam. A entrega de Ana nos mostra que tudo o que recebemos de Deus é um presente, é uma dádiva que deve ser consagrado e devolvido ao Senhor. Quando entendemos isso, somos capazes de confiar mais em Deus e de viver de forma mais desprendida, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Sua vida não está fora de controle. Deus está no controle dela. Ana cumpriu seu voto e levou Samuel ao templo para o serviço do Senhor. Isso nos ensina também que quando fazemos promessas a Deus, devemos ser fiéis e cumprir aquilo que prometemos, sabendo que Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas. Sua entrega total é uma demonstração de sua confiança e fé naquele que pode todas as coisas. Se você fez um voto a Deus, cumpra. Melhor seria não fazer o voto
não é? Não importa se é na área financeira, que tem que contribuir para a manutenção da casa do Senhor, como os dízimos e ofertas, mas também, especialmente, com o seu tempo, né? Com os seus dons, os seus talentos. Deus, Ele quer usar você na igreja para o louvor da sua glória. Irmãos, aqui nos faz lembrar o que Deus fez por nós, quando Ele entregou totalmente o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para nos salvar, para nos redimir. Ele fez isso por nós. Ana dá o exemplo de entregar o seu filho totalmente para o serviço do Senhor. A terceira lição que aprendemos com a vida de oração de Ana é sobre a paciência que ela teve, exatamente de esperar. Ana esperou pacientemente pelo cumprimento da promessa de Deus. Essa espera a amoldou e fortaleceu a sua fé. Deus, na verdade, por sua graça e misericórdia, finalmente concedeu a Ana o desejo do seu coração e ela deu à luz a um filho e colocou o nome de Samuel. Ana também nos ensina sobre a fé em tempos de espera. Durante anos, Ana viveu a dor de não poder ter filho. Quantos anos você, meu irmão, minha irmã, está esperando alguma coisa do Senhor? Não precisa responder. Saiba que para Deus, 1000 dias é como se 1000 anos é como se fosse um dia. Então Ele pode ainda hoje fazer algo para você sair daqui glorificando a Ele. Apenas devemos esperar com confiança no Senhor. Irmãos amados, durante anos, Ana viveu a dor de não poder ter filho. Esse período de espera foi marcado por angústias e sofrimento, mas também por oração e confiança em Deus, o Deus que responde à súplica do justo. A Bíblia diz que muito pode, por sua oração, a súplica de um justo. Ana viveu essa verdade em sua própria vida. Esperar nem sempre é fácil, principalmente quando estamos lidando com algo que desejamos profundamente. No entanto, Ana nos mostra que a espera é uma oportunidade para aprofundarmos a nossa fé, a nossa relação com o Senhor, nosso Deus. Porque parece-me que quando as coisas estão muito bem, a gente tende a orar menos, a gente tende a ir à casa do Senhor, né, com menos intensidade. Então, a gente lê menos a Bíblia, a gente fica meio, se distancia quando tudo vai bem. Às vezes, é necessário passarmos por alguma luta, por alguma prova, para reconhecermos que precisamos viver na dependência do Senhor. Durante sua espera, Ana não se afastou do Senhor. Pelo contrário, ela se aproximou ainda mais. E, de fato, o mais difícil da busca é a espera. Esperar requer renúncia, persistência e fé. Fé de que a resposta chegará de acordo com a vontade soberana do Senhor. Irmãos amados, enquanto situações simples do dia a dia, ou até mesmo situações que parecem ser impossíveis, nós deixamos a espera, muitas vezes, enfraquecer a nossa fé. Está demorando, aí às vezes a pessoa se esfria na fé. Na verdade, a resiliência também faz parte do processo da espera. Saber confiar em Deus é entender que nem sempre a resposta de Deus é a mesma que nós gostaríamos que fosse dada. Toda espera gera um processo em que o Senhor trabalha em nossos corações, seja para o sim, seja para o não. O querer de Deus envolve uma visão de que não temos, uma sabedoria que jamais poderemos alcançar. Por isso, durante a espera,
faça tudo o que estiver ao seu alcance. E lembre-se de uma coisa: esperar uma resposta de Deus não significa estar parado, inerte, esperando que alguma coisa caia do céu, mas significa agir com tudo que você puder, e não se preocupar com o que você não pode fazer, pois o Senhor fará por você, e a resposta certamente chegará de acordo com o propósito do Senhor na sua vida. Amém, igreja? Eu achei fraco. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, espere a resposta da sua oração com alegria e creia que a alegria do Senhor é a nossa força. A quarta lição que aprendemos com a vida de Ana, com a vida de oração de Ana, é a sua alegria em Deus. Quando Deus respondeu à oração de Ana e lhe deu um filho, sua alegria foi imensa. Diz a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, verso 20. E aconteceu que Ana concebeu e no devido tempo teve um filho, o qual deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Essa alegria é uma resposta à fé e à perseverança. Ana não apenas recebeu a bênção da resposta da sua oração, mas reconheceu que tudo aquilo veio das mãos do Senhor. A sua alegria não era somente pelo fato de ter um filho, mas pela certeza de que Deus havia escutado a sua oração e mostrado o seu cuidado amoroso com ela. Ana sabia que o Senhor tinha um propósito para a sua vida e para a vida de Samuel. A alegria de Ana também foi expressa em forma de louvor. Ela elevou sua voz em uma oração de gratidão e adoração ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza e a sua fidelidade. Diz a Bíblia no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 1, que Ana disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Em outras palavras, Ana nos ensina ao recebermos uma resposta de Deus, devemos nos alegrar e compartilhar essa alegria com outros, dando glória sempre ao Senhor. Essa alegria de Ana também envolvia um profundo senso de responsabilidade. Ana sabia que Samuel era uma dádiva de Deus e que ela tinha o compromisso de criá-lo nos caminhos do Senhor. Sua alegria não foi egoísta, ela compartilhou essa bênção, entregando Samuel ao serviço de Deus, conforme havia prometido. Isso nos mostra que a verdadeira alegria está ligada à obediência e à dedicação ao propósito de Deus. E Samuel foi um profeta, juiz e líder espiritual do povo de Deus no Antigo Testamento. Ele foi uma das figuras mais importantes na história de Israel. Samuel foi chamado por Deus para ser profeta ainda na infância. Foi o último juiz de Israel, ungiu os primeiros reis de Israel, como Saul e Davi, e foi sacerdote após a morte de Eli. A quinta lição que aprendemos com a vida de oração de Ana é exatamente a sua gratidão. Quando Deus concedeu a Ana o desejo do seu coração, ela não hesitou em expressar a sua gratidão ao Senhor. Diz a Bíblia que Ana louvou a Deus por sua bondade e misericórdia, reconhecendo que somente Ele poderia ter atendido a sua súplica. A gratidão de Ana é um exemplo poderoso para todos nós. Muitas vezes pedimos algo a Deus e quando recebemos a resposta, esquecemos de expressar a nossa gratidão. Agradeça. Leve a igreja na sua casa para fazer um culto de gratidão, porque Deus tem sido generoso
para com você. Ou então, converse com o pastor para fazer um culto aqui de ações de graças, né? Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Ana nos ensina que devemos sempre lembrar de agradecer ao Senhor pelas suas bênçãos, reconhecendo que tudo que temos, tudo que somos, vem dEle e voltará para Ele. Ana não apenas agradeceu a Deus em palavras, mas também cumpriu o voto que havia feito. Ela levou Samuel ao templo e entregou-o ao Senhor, cumprindo a sua promessa com fidelidade. Sua gratidão não era apenas uma expressão verbal, mas uma atitude de coração e ação. Assim como Ana, devemos cultivar um coração agradecido, louvando a Deus, não apenas pelas grandes bênçãos, mas também pelas pequenas coisas que o Senhor tem realizado em nossas vidas. A gratidão transforma nosso coração e nos aproxima ainda mais do Senhor, pois reconhecemos que tudo que temos é fruto da graça do Senhor. Sexta lição, aprendemos com Ana, com a vida de oração de Ana, que Ana nos ensina a confiar no plano de Deus. Deus tem um plano para as nossas vidas, para cada um de nós. Ninguém pode mudar esse plano de Deus. Pode, quem quer que seja, tentar impedir, mas não vai, porque Deus está acima de qualquer coisa. E quando Ele tem um plano, Ele cumpre sobre a sua igreja. Mesmo diante de todas as dificuldades e humilhações que enfrentou, Ana manteve sua confiança no plano de Deus. Diz a Bíblia que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, versículo 1. Ana sabia que o Senhor tinha um plano para a sua vida, mesmo que ela não entendesse tudo naquele momento. Aqui nos faz lembrar as palavras do profeta Jeremias, enviada aos anciãos cativos da Babilônia, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. E depois de 70 anos, Deus libertou o seu povo do cativeiro babilônico. Irmãos amados, a confiança de Ana no plano de Deus é algo que todos nós devemos buscar em nossa caminhada de fé. Muitas vezes enfrentamos situações que parecem não fazer sentido e que nos levam a questionar até mesmo o propósito de Deus. No entanto, Ana nos mostra que mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando tudo parece perdido, devemos continuar confiando que Deus está no controle e que Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Amém, igreja? Deus tem um plano perfeito para mim e para você. A confiança de Ana também nos lembra que quando entregamos nossos sonhos e desejos a Deus, precisamos confiar que Ele fará o melhor por nós. Mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis, Deus está sempre trabalhando a nosso favor e Sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Sétima e última lição que aprendemos com a vida de oração de Ana é exatamente sobre o louvor e a adoração a Deus. Ana louvou e adorou ao Senhor de todo o coração. Diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, verso 2, que ela compôs um cântico de louvor a Deus, que se tornou um dos mais belos cânticos de adoração registrado na Bíblia. Ela disse: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Na verdade, irmãos, o louvor de Ana é um exemplo de como devemos reagir às bênçãos que recebemos do Senhor.
Ana não apenas recebeu a bênção e seguiu sua vida, ela fez questão de louvar a Deus publicamente, reconhecendo sua grandeza e o seu poder. A atitude de louvor é algo que devemos imitar na vida de Ana. Quando Deus nos abençoar, meus amados irmãos, devemos lembrar de compartilhar o que Ele fez por nós, para que outras pessoas também sejam encorajadas a glorificar a Deus. O louvor de Ana não foi apenas uma expressão de gratidão, mas também de reconhecimento da soberania de Deus. Ela reconheceu que tudo que vem do Senhor, tudo na vida dela vem do Senhor, e que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Isso nos ensina a sempre exaltar o nome de Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independente das circunstâncias em que estamos vivendo. Assim como Ana, devemos ser pessoas de louvor e adoração, celebração e a fidelidade de Deus em nossas vidas e compartilhando exatamente as maravilhas que Ele tem feito por cada um de nós. Amém, igreja? Terminamos a mensagem, mas ainda tem a conclusão. Quero concluir, irmãos, dizendo que aprendemos com Ana a vida de oração, na vida de oração dela, a importância da oração na entrega, da paciência, da gratidão, da confiança e do louvor a Deus. Para aplicar essas lições em nossas vidas, podemos começar estabelecendo um tempo diário de oração ao Senhor. Mesmo que sejam apenas alguns minutos, esse tempo dedicado ao Senhor fará a grande diferença em nossa caminhada de fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses sobre oração, ele disse: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses capítulo 4, verso 2. Outra questão importante que aprendemos a prática é que devemos praticar e entregar nossos desejos e sonhos nas mãos do Senhor, confiando que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Isso significa abrir mão do controle e permitir que Deus dirija completamente nossas vidas, conforme a sua vontade perfeita. Ana nos ensina que confiar em Deus é o melhor caminho, e isso é algo que precisamos praticar diariamente. E por fim, lembre-se de louvar e agradecer a Deus por cada bênção, seja grande ou pequena. A atitude de gratidão de Ana transforma nossa perspectiva e nos ajuda a enxergar as bênçãos de Deus em cada detalhe da vida. A vida de oração de Ana é uma inspiração para todos nós. Ela nos ensina que mesmo nas situações mais difíceis e adversas, Deus está sempre presente e ouve as nossas orações. Ana nos lembra que por mais que as circunstâncias pareçam impossíveis, o Senhor é capaz de realizar um milagre na nossa vida. Isso nos faz lembrar, irmãos, as palavras do profeta Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, glória a Deus. Irmãos amados, pela oração, situações humanamente irremediáveis acontecem. Ana orou ao Senhor e tornou-se alegre mãe de filhos, apesar de ser estéril. Alguém já disse que a oração aciona o braço do Onipotente, o braço do nosso Deus Todo-Poderoso. Pela oração, acontecem as muitas ricas bênçãos, promessas de Deus são colocadas sobre a sua igreja. Tiago escreve, dizendo: não tendes pedido, por isso não recebeis, porque não tendes pedido. Quando nós não pedimos direito, nós não recebemos aquilo que Deus tem sobre nossa vida. O que você tem pedido a Deus? Apenas bens materiais? É um casamento? É um emprego?
é a saúde, peça para Deus encher você com o seu Espírito Santo, para você ser o instrumento nas mãos dele, para a glória dele. Irmãos queridos, Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, porque a todo o que pede, recebe. Portanto, meus amados irmãos, devemos lembrar de uma coisa: devemos orar sempre, porque Deus está a ouvir a nossa oração. Pela oração, a igreja, ela é fortalecida com poder para testemunhar. Pela oração, a igreja avança mais rápido e com mais vigor quando caminha de joelho. Pela oração, a igreja transforma as ameaças do mundo em ousadia para testemunhar com intrepidez. Finalmente, pela oração, a igreja se deleita em Deus mais do que as obras de Deus na sua vida. O maior privilégio da oração é ter intimidade com Deus e deleitar-se nele. Que possamos, meus amados irmãos, neste dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher, lembrar de uma mulher chamada Ana como exemplo de oração perseverante, de confiança em Deus, que abriu a sua madre e lhe deu um filho, atendendo a sua súplica. Ana não desistiu do seu sonho, mas perseverou até o fim, colocando nas mãos do Senhor. Ao receber a bênção do Senhor, ela foi grata a Deus. Amém? Seja grato ao Senhor todos os dias. Ele tem sido generoso e bondoso para com a sua vida. E se tem algo que você precisa dele, continue pedindo, porque no tempo oportuno do Senhor, a resposta vai chegar. Ele pode dizer não agora, mas ele pode dizer sim lá na frente. O importante é continuar confiando no Senhor, agora e sempre. Amém? Você pode orar silenciosamente aí, e eu vou orar aqui encerrando. Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo exemplo de oração da tua serva, Ana, que foi persistente, perseverou até o fim, sabendo que o Senhor é o Deus que responde à oração dos teus servos. Que esta igreja, Senhor, seja uma igreja perseverante, fervorosa, que esteja sempre buscando a Ti em oração, ó Deus, para que possam contemplar a graça do Senhor a cada dia, tanto na nossa vida pessoal, como cristãos, como em nossa família, trazendo a bênção da harmonia, que o amor venha imperar dentro dos nossos lares, e que as mulheres da Tua igreja possam se sentir como Ana, sempre confiante no Senhor, sempre colocando os seus filhos no altar de Deus, para que eles cresçam no conhecimento e na admoestação do Senhor. É assim que oramos ao Senhor e te agradecemos, no nome santo, bendito e glorioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja.